Olá, meu nome é Juan Santos. O meu grupo vai apresentar o tema Administração Pública, Pandemia e Segurança, da disciplina Direito Administrativo 2, componente curricular obrigatório do curso de bacharelado em Direito da Fundação Universidade Federal do Amapá, sob a orientação do professor doutor Raul Galad. Bem, nesse tema, administração pública, pandemia e segurança, um tema bastante atual, nós escrevemos um artigo científico retratando especificamente como ficou o ensino no magistério superior no período de urgência, no período de emergência e calamidade, em razão da pandemia do Covid-19. Como ficou o ensino nesse período? O ensino ele se deu de maneira remota, ensino remoto. Nesse artigo, nós escrevemos as circunstâncias jurídicas do ponto de vista do direito administrativo que fundamentaram que o ensino fosse realizado durante esse período de excepcionalidade de maneira remota. Então, nós fizemos um levantamento em relação às medidas tomadas pela administração no período de pandemia. Bem, a administração pública no período de pandemia utilizou principalmente do seu poder de polícia administrativa para tratar dessa situação. Uma vez que, segundo Reili Lopes Meirelles, o poder de polícia administrativa tem esse objetivo de restringir, de condicionar, de limitar bens, direitos e atividades de particulares em prol do interesse público. Nesse contexto, a questão de saúde e higiene envolvida na época da pandemia é assunto a ser tratado com o exercício do poder de polícia. Nesse período de pandemia, simplesmente a administração adotou medidas restritivas, condicionadoras, medidas que limitaram direitos individuais dos particulares para salvaguardar questões relacionadas à saúde e higiene, à saúde da população. E o poder de polícia foi um instrumento utilizado para isso. No entanto, o poder de polícia, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é um poder empregado estritamente nos termos da lei. Ou seja, para empregar poder de polícia tem que ter uma norma autorizando e especificando de que maneira vai ser restringido o direito de particulares em prol do interesse público. Essa norma, ela tem vários níveis, pois existem leis em sentido formal e existem leis em sentido material. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, as leis de caráter material, e segundo Maria Silva Zanella de Pietro também concorda com esse aspecto doutrinário, as leis em sentido material vêm do Congresso Nacional. Elas passam por um processo legislativo formal definido na Constituição. São leis ordinárias, leis complementares, emendas à Constituição. No entanto, existem normas que são chamadas de secundárias, normas secundárias, porque elas não têm caráter formal, são leis em sentido material. Elas são normas, mas elas não têm esse caráter de normas formais, porque elas não inovam o mundo jurídico. As normas secundárias, chamadas de infralegais, elas têm o condão de apenas explicar, dar fiel execução às leis formais. Então, o legislativo edita leis ordinárias, leis primárias, formais, e a administração, através de decretos,
decretos regulamentares, de portarias normativas, de instruções normativas, que são normas secundárias, a administração da fiel execução a essas leis que vêm do Congresso. Sendo assim, o poder de polícia foi empregado em um período de pandemia dessa maneira, com leis editadas pelo Congresso Nacional, leis ordinárias, tratando como seriam as restrições, e com decretos, portarias normativas, instruções normativas, editadas pela Presidência da República, pelos Ministérios da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, dando fiel execução à lei ordinária do Congresso, explicando como isso vai ser aplicado, como isso ia ser aplicado efetivamente na vida da população. E, por fim, depois de editadas as normas primárias, as normas secundárias, chegou o momento de aplicar efetivamente na vida do cidadão através das instituições de ensino. No Brasil, as universidades públicas, por exemplo, a Unifap, a gente fez um estudo de caso, demonstrando que a Unifap, através do Consul, exerceu o seu poder normativo, editando resoluções de caráter normativo, com base nas portarias normativas do MEC, do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, com base nos decretos da Presidência da República, com base nas leis formais que veio do Congresso, dando vazão às medidas restritivas aptas a garantir a saúde da população no exercício do poder de polícia. E no nosso trabalho nós colocamos todo esse arcabouço, todo esse conjunto de normas, desde as normas formais até as resoluções da Unifap, mostrando como o ensino remoto foi autorizado em período de pandemia, tudo dentro do que o poder de polícia pode realizar dentro das leis. E fizemos um estudo comparativo também de como a solução para o período de pandemia, para o magistério superior, foi dado em outros países. Fizemos um estudo comparativo com os Estados Unidos, apresentando até mesmo a jurisprudência, acórdãos que foram empregados nos Estados Unidos e como a administração dos Estados Unidos tratou, dentro do seu regime jurídico, questões relacionadas ao ensino remoto no período de pandemia. Então, esse foi o nosso trabalho, demonstrar juridicamente como o ensino remoto foi autorizado dentro do período da pandemia como solução, com base no poder de polícia administrativa no Brasil e comparadamente como isso foi realizado em outros países como nos Estados Unidos. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Olá, eu sou a acadêmica Alcinene Viana da Silva, do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, da disciplina Direito Administrativo, orientada pelo professor e doutor Raul José de Galade Oliveira, em que tivemos um artigo com o tema A Continuidade do Ensino do Magistério Superior durante a pandemia do Covid-19, um levantamento dos instrumentos normativos estatais editados no exercício do poder de polícia administrativa. Fizemos um estudo comparativo da Universidade dos Estados Unidos, lá na Flórida, também com o ensino nas universidades no Brasil, precisamente em acordos que foi vinculado dentro do Amapá, mas que foi numa instituição privada, porém para mostrar que dentro da Universidade Federal não houve nenhum julgado envolvendo alunos com questionamentos judiciários sobre o ensino remoto, como houve também nos Estados Unidos, aqui na instituição privada também teve. Durante a pandemia do Covid-19, as universidades do mundo todo tiveram que se adaptar rapidamente à nova realidade. Nos Estados Unidos, a crise sanitária foi declarada em março de 2020, o que levou a restrições e o fechamento do campus, fazendo assim ter imposições para que houvesse distanciamento social e evitar também aglomerações. É nesse sentido que as tecnologias foram essenciais para que pudesse continuar o ensino à distância, fora das universidades. O que reforça um conceito muito utilizado no livro de Manuel Castro, em que é o livro falado Sociedade em Rede, em que ele fala sobre as conexões digitais, que com o passar do tempo elas iriam ultrapassar barreiras físicas e sociais. Foi nesse momento de grande importância na sociedade, devido a Covid-19, que matou diversas pessoas, que a tecnologia foi importante tanto dentro das universidades, nas escolas, nos tribunais, né, para serviços essenciais, que as pessoas pudessem continuar essas comunicações.
Já no Brasil, por conta das universidades serem 100% financiado pelo Estado com dinheiro público, não houve questionamentos judiciários sobre a situação das faculdades estarem repassando o ensino remoto. O que houve foi dentro das instituições de faculdades privadas em que muitos alunos recorreram à justiça para questionar a validade dessa cobrança de taxas, visto que o custo desse ensino seria muito menor do que presencialmente. Aqui no Amapá, o trabalho que nós colocamos sobre o acórdão no judiciário foi justamente uma aluna que ingressou com uma medida pedindo que fosse canceladas as cobranças de taxas pós-Covid, em que houve uma continuação de cobrança de mensalidade e a mesma alega não ter optado pelo ensino remoto. Acontece que, durante o julgamento do acordo, o judiciário alegou indeferido o questionamento da aluna, visto que ela não foi até a universidade fazer o cancelamento. Esse exemplo mostra que na Universidade Federal do Amapá, por exemplo, no Amapá, não houve questionamentos judiciários, mas na instituição privada, sim. O que remete a um pensamento de que, pelo fato de recorrer ou de haver um custo, sempre irá haver o quê? Questionamentos vinculados aos direitos financeiros das pessoas, como houve nos Estados Unidos e na Flórida. Como nos Estados Unidos havia um ensino em que havia recursos de contratos privados, recursos públicos dentro de uma só instituição, como foi repassado, já que no Brasil, por ser uma universidade 100% custeada pelos recursos do Estado, foi refeito as mudanças baseadas em decretos, em normas do MEC, que autorizaram as atividades remotas para garantir a continuidade do ensino, o que estimulou a várias ferramentas tecnológicas, como a questão do Zoom. Entre os benefícios dessa utilização, podemos dizer sobre a flexibilização, otimização do tempo, a ampliação da inclusão digital, sendo que esse tema que fala sobre inclusão digital dentro das instituições educacionais não era um tema novo antes da pandemia, era um tema que já havia uma discussão. Acontece que o Estado não preparou, já deveria ter preparado as instituições para essas demandas, o que tornaria muito mais fácil quando o Brasil adentrou perante a crise, porque os alunos estariam preparados com recursos vinculados do setor público, os professores e corpo técnico também estariam preparados para essa mudança, o que aconteceu de forma diferente nos Estados Unidos. O que a gente pode levar de negativo sobre esse trabalho fala sobre a inclusão digital, a desigualdade digital que foi vista durante esse período, né? Porque não havia capacitação suficiente para essa demanda, foi se colocado de forma grotesca para os alunos, né? Que muitos foram prejudicados, o que resultou o quê? Desistência de cursos, a falta de aprendizado por muitos, né? A questão da depressão dentro dos alunos que não conseguiram alcançar o nível superior dentro das escolas, entre outros. E mesmo assim, após o fim das restrições, ficou-se resultados também positivos. Por quê? Porque aproveitou-se desses erros que aconteceu durante a pandemia para que inovações permanecessem e para que alunos e professores estivessem mais preparados no meio da tecnologia para a possibilidade de um trabalho remoto muito mais eficiente. E continuou-se usando as aulas através de videoconferências, expansão de modelos híbridos de ensino. E, como conclusão, esse período ele representou um exercício legítimo do poder da polícia administrativa, pois para proteger uma sociedade, através da saúde pública, também se transformou uma era digital inevitável.
Apesar das diferenças institucionais culturais do Brasil e dos Estados Unidos, ambos demonstram que, diante de uma crise global, a tecnologia ela pode ser, sim, aliada ao ensino e uma continuidade de